O tema de hoje no curso de evangelização é a resistência à evangelização. E eu queria chamar a atenção para você sobre esse assunto porque, na verdade, em todas as épocas da humanidade, sempre houve resistência ao evangelho. Não é um assunto novo, mas em todo lugar, em todo tempo, nas mais variadas circunstâncias políticas, históricas, culturais, sempre houve resistência à obra e ao avanço da obra de evangelização. A resistência se dá por vários fatores. Ela se dá por razões sociais, religiosas, naturalmente, e até mesmo políticas, né? Não é sem razão de que Jesus disse que ele daria poder aos discípulos para que fossem seus testemunhas. Eles deveriam receber o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, e seriam assim testemunhas, porque sem poder não dá para ser testemunha. E a palavra poder lá, curiosamente, é a palavra martíria, martirion, né? Do grego, que significa, para nós é traduzido como martírio. Ele daria poder para que os discípulos pudessem se tornar mártires em prol do evangelho, da comunicação do reino de Deus. Portanto, não é alguma surpresa, nenhuma surpresa pensar na questão da oposição, na questão da resistência ao evangelho. Curiosamente, a revista Veja, no dia 19 de janeiro de 2019, trouxe uma reportagem sobre o assunto Morrer ou Ser Perseguido por Causa da Fé, diz essa reportagem. Tem feito parte dos riscos enfrentados por 245 milhões de cristãos mundo afora. Falando daqueles cristãos que estão em regiões onde a perseguição acontece. No seu levantamento de 2019, a organização não governamental Portas Abertas registrou 4.305 casos de pessoas mortas por serem cristãs, o que representa um aumento de 40% em comparação com a pesquisa anterior. Num documento de Lausanne, em 1974, nós lemos: terrorismo e fundamentalismo religioso representam imensos desafios para a propagação do evangelho. A perseguição dos cristãos resulta na morte de mais de 165 mil crentes todo ano, 500 por dia. Embora muitos cristãos sejam fiéis ao chamado do seu Senhor diante de tal perseguição, outros, com medo, recuam. Nós podemos enumerar 4 fatores de oposição à obra da evangelização. O primeiro fator que nós podemos pontuar é a oposição satânica. Naturalmente, tanto o Novo Testamento como os relatos missionários contemporâneos sempre mencionam a ação de Satanás contra o povo de Deus e contra a obra evangelística. Por essa razão, quando a gente fala de envio de obreiros para a obra, a questão da oposição maligna deve ser seriamente considerada. Satanás conspira contra os planos missionários, porque ele se opõe ao reino de Deus. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão muito clara dessa oposição satânica quando ele fala em 1 Tessalonicenses 2, versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligentemente, com grande desejo, queremos ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Essa afirmação de Paulo é uma afirmação forte. Ele diz que Satanás colocou um bloqueio e impediu que ele pudesse realizar aquilo que estava no coração dele. Então, na narrativa de Paulo, a obra missionária pode não avançar porque Satanás conspira contra os projetos da igreja e contra a obra evangelística. Isso tem sido a realidade de toda a obra missionária em todo tempo, em toda cultura, em toda situação. O Ronaldo Lidório faz uma interessantíssima análise exegética do termo dominadores deste mundo tenebroso, que aparece lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. O termo cosmocratoras. Ele diz cosmocratoras era um grupo de pessoas estrategistas gregos que analisavam a guerra dentro do escritório, fazendo os planos, e para que assim pudesse orquestrar que tipo de ação eles poderiam tomar. Era uma espécie de quartel-general onde os
os estudiosos da guerra analisavam por onde eles poderiam atacar de forma mais precisa. E o apóstolo Paulo usa exatamente a mesma ideia quando ele se aplica isso para Satanás. Ele diz que os demônios não agem de forma solta, de forma não orquestrada. Pelo contrário, eles seguem um plano inteligentemente preparado para que assim eles possam conseguir obter vitória sobre os agentes evangelísticos que proclamam o reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, Paulo vai falar também, por isso tomai toda a armadura de Deus. A palavra panoplian, que ele usa lá, é uma palavra também interessante no grego, porque havia um termo que era usado para a armadura do soldado, mas panoplian era um termo um pouco mais sofisticado. Ele indicava aqueles que tinham patentes no Império Romano e que usavam essas patentes, fontes de autoridade, para que assim eles pudessem chegar. Eram os oficiais. E Paulo está dizendo, vocês precisam tomar também toda a panopliã divina, para que vocês possam enfrentar esses cosmocratoras, esses agentes do mal que orquestram contra o reino de Deus, esse grupo maligno organizado contra a expansão do evangelho. Portanto, na visão bíblica, não se tratava de uma ação de oposição do diabo, não é uma ação não orquestrada de demônios voando aleatoriamente para todos os lados com atitudes impensadas. Não, tratava-se de algo inteligente e planejado, né? Então nós precisamos entender que a primeira oposição que nós vamos encontrar, o primeiro fator de oposição é Satanás. E não podemos deixar de entender isso de forma clara, né? Segunda coisa, nós temos também a oposição dos sistemas políticos. Quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, em Efésios 6,12, é interessante pensar na expressão principados e potestades. O que são principados? Principados são poderes espirituais, mas potestades são poderes públicos, poderes políticos, né? Então, trata-se de uma questão histórica. Na obra da evangelização, nós veremos como isso é real. Satanás e os poderes, tanto principados e potestades, as forças espirituais quanto as forças históricas, estão mancomunadas para fazer oposição contra todo o avanço da obra de Deus. E dessa forma, a obra evangelística sofre não apenas a ação do diabo, mas sofre também a oposição dos poderes temporais. Isso se torna muito claro no capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse. Aquele texto ali, o capítulo 17 e 18, se refere à Babilônia. Está se referindo, na verdade, Babilônia é um protótipo, né? É um paradigma de todas as cidades, de todas as forças que se opõem a Deus. Na verdade, a menção ali era muito mais específica a Roma, embora seja citada a Babilônia. Mas todos os leitores de João, quando liam o livro de Apocalipse, sabiam que a referência era uma referência clara a Roma. Mas, por sua vez, Roma também não era exatamente o alvo único. Ela é paradigmática de todos os grandes poderes políticos da história que se levantam contra o reino de Deus. Roma simboliza todo o poder político que domina o mundo, todas as potências mundiais de todo o tempo, com sua prostituição, seus pactos com a besta e sua oposição ao cordeiro. O texto de João, lá em Apocalipse 18:2, fala que os reis da terra se prostituíram com essa besta e com o vinho da sua devassidão. O texto vai descrever os poderes políticos de forma profundamente mesclada, né? Colocando a filosofia da besta e do anticristo junto com os poderes históricos. E por seguirem a besta e concentrarem todas as suas energias na promoção desse poder maligno, eles oferecem à besta a autoridade. Agora, é interessante quando você lê o texto de Apocalipse 17, porque o texto vai dizer, de uma forma muito curiosa, que, na verdade, poderes políticos e poderes históricos estão profundamente envolvidos. Olha o que diz Apocalipse 17. No versículo 12 vai dizer assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Esses reis, que são 10 aqui,
são energizados pela besta, pelos poderes malignos. Elas recebem a energia, recebem o poder, toda a autoridade que recebe da besta. Por sua vez, há uma contrapartida muito interessante, porque no versículo seguinte vai dizer aí, Apocalipse 17, versículo 13, estes têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. O único pensamento que essas autoridades têm é de fazer o quê? De dar à besta, oferecer à besta o poder e a autoridade que possui. Então, na verdade, é um poder, existe uma reciprocidade entre os poderes malignos e os poderes históricos. E é exatamente isso que nós aprendemos aqui quando lemos esse texto. E é fato de que em muitas partes do mundo, os missionários cristãos se deparam face a face com sistemas demoníacos que por milhares de anos têm sido parte integral do reino de Satanás. Como um soldado da cruz, ele é uma ameaça real ao reino do mal. A batalha, em última instância, não é com humanismo, nacionalismo, comunismo ou qualquer sistema terreno, mas contra Satanás em si mesmo, que se manifesta historicamente por meio dos poderes temporais constituídos. Então, por trás dos sistemas religiosos, políticos e econômicos, encontra as estruturas do mundo que trabalham pelo príncipe da potestade do ar e deseja, tanto quanto possível, cumprir seus propósitos. Lincoln faz uma análise muito curiosa no livro dele, Cidade de Deus e Cidade de Satanás. Ele faz uma análise muito interessante sobre a questão do mal sistêmico. Ele diz, nós muitas vezes entendemos o mal como uma expressão meramente individual. Olhamos pecado como pecado individual, mas nós nunca paramos para pensar na dimensão do pecado sistêmico, endêmico, ou seja, que ele se forma numa comunidade. A cidade toda é tomada por essas forças sistêmicas do mal. E ele conta uma história de uma menina chamada Eva, que ele trabalhava com um projeto em Chicago, numa região pobre, projeto com os negros ali de Chicago, e quando ele voltou das férias, uma das meninas que tinha sido batizada por eles não estava voltando mais para o projeto. E ele perguntou pela Eva onde é que elas estavam, e disseram, não, ela não voltou mais não. Ele foi conversar com Eva, foi ao apartamento dela, e quando chegou no apartamento dela, ela o recebeu e já recebeu chorando, e ele disse, por que você não está voltando mais no projeto, Eva? E ela já estava toda com outra roupagem, né? Vestindo-se como prostituta, e ele disse, eu não posso voltar, porque eles me pegaram. Ele disse, como assim eles te pegaram? Ele disse assim, olha, da primeira vez eles vieram e disseram que se eu não me tornasse prostituta, eles espancariam meu pai. E eu disse não, e eles espancaram meu pai. Na segunda vez eles vieram e disseram que se eu não me tornasse uma prostituta, eu também veria os meus irmãos teriam as duas pernas quebradas, um dos meus irmãos. E foi o que eles fizeram. Quando eu disse não, eles foram lá e quebraram a perna dos meus irmãos. Terceira vez eles vieram e disseram, se você não ceder, nós vamos estuprar sua mãe. E aí eu não consegui mais e eu cedi. E ele virou para ela e falou assim, Eva, mas por que você não procurou a polícia? Aí ela disse assim, Bob, seu asno, eu estou falando de quem? Eram os policiais milicianos da região que controlavam as coisas e criaram uma rede de prostituição e ficavam aliciando as meninas para participar disso. Era uma força política, histórica. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que a segunda oposição que nós vamos encontrar não é só do diabo, mas dos poderes históricos, políticos, temporais. Terceira oposição que nós vamos encontrar são das falsas religiões, naturalmente. Por quê? Porque elas se opõem ao anúncio e ao crescimento do evangelho. Elas estão embasadas em superstições, crendices, idolatria. Veja o que aconteceu com Paulo lá em Filipe. Por que Paulo foi espancado? Paulo foi espancado porque ele confrontou uma menina que era possessa de um espírito maligno e adivinhava dando grandes lucros aos seus senhores. Essa menina era um instrumento do diabo e era controlada pelos homens. E aí, quando Paulo liberta essa menina,
Isso traz grande prejuízo à estrutura religiosa. E aí Paulo é espancado por causa disso aí, é colocado na prisão, ali em Atos capítulo 16. Então a religiosidade tem se tornado um dos grandes problemas. Por isso que o Pacto de Lausanne fala que as grandes ameaças que o cristianismo sofre hoje é o terrorismo e o islamismo. Por quê? Porque se opõe, persegue e mata. As religiões cristãs, não cristãs, elas se opõem veementemente. As religiões dos espirituais, de animismo também, se tornam fonte muito forte disso aí, né? E é curioso pensar, meus irmãos, que mesmo aquelas religiões que aparentemente são religiões paz e amor, como o budismo, não é bem assim as coisas, não. Quando um missionário chega num campo desse, dominado pelo budismo, o mesmo nível de perseguição acontece. E eles também são mortos. Entre os hindus, da mesma forma, sabe? Não existe um lugar que você diga assim, ok, não haverá perseguição, né? Então, quando você estuda a janela 1040, é fácil perceber como as forças religiosas criam uma barreira contra o avanço da obra da evangelização do mundo. É como se fosse uma parede, um limite ali, né? Essa janela 1040 é uma região do globo terrestre considerada por missiólogos, antropólogos e estrategistas cristãos como o centro do mundo, onde vive um número expressivo de povos não alcançados e onde também estão concentrados nossos maiores desafios evangelísticos. Essa faixa da Terra se estende do oeste da África até o leste da Ásia, entre os paralelos 10 e 40, acima da linha do Equador. Toda essa região é formada pelos países do mundo islâmico, hindu, budista e pelos comunistas, além de religiões animistas. E é exatamente onde nós encontramos as maiores barreiras para o avanço do evangelho. Portanto, a terceira oposição que nós encontramos é a oposição religiosa. Essa barreira geográfica, não apenas geográfica, mas também uma barreira espiritual que nós vamos encontrar. As falsas religiões vão gerar superstições, mantém as pessoas dominadas pelo medo, dominam a economia de muitos países, né? Desde regimes teocráticos até que persegue outras expressões religiosas, até perseguições de grupos radicais religiosos que perseguem, torturam e matam os cristãos. Por exemplo, hoje é considerado um dos países mais violentos contra o cristianismo, é a Nigéria. A Nigéria tem vários grupos religiosos, entretanto, os cristãos são muito perseguidos ali na Nigéria. Quarta coisa que se opõe veementemente contra o avanço do evangelho, que resiste à evangelização, é a oposição de filosofias humanistas. O apóstolo Paulo fala, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os incrédulos que está encoberto, nos quais o Deus desse século, Deus aí com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, segundo Coríntios 4, versículo 3 e 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a ação espiritual do diabo vai na questão da filosofia, na questão da cultura, na questão da música, em todas essas áreas. O homem sem Deus, ele adota uma visão secular de mundo e traz um modo de vida e de pensamento sem referência a Deus. O secularismo vai negar as realidades transcendentes, a esfera espiritual, e se inclina para o profano, desprezando o conceito do sagrado e levando o homem a um estilo de vida que abandona qualquer crença em Deus. É uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o aqui e agora. Essa propensão secular defende que não há nada que possamos chamar de mundo espiritual. E isso faz surgir as ideologias, fruto da mente humana, que afirmam que Deus não é relevante para a discussão da ideia o conceito de Deus se torna destrutivo para a sociedade. E, meus queridos irmãos, nós temos enfrentado ultimamente com universidades pagãs, com educação pública particular, uma fortíssima oposição intelectual contra o cristianismo. Quando você se declara ser um crente hoje, é quase como se você estivesse dando um atestado de burrice. Você é um tolo, você é um bobo ao crer dessa forma. Isso é uma oposição orquestrada do mal contra o evangelho. E o humanismo coloca o homem no centro. E é por sua natureza antropocêntrico, no campo das ideias, da filosofia e da educação. E esse caminho
produz também, por sua vez, o relativismo moral e a eliminação até mesmo de livros didáticos com qualquer referência ao conceito de Deus. Nas escolas americanas hoje, há uma grande batalha, e em algumas escolas já não existe mais nenhuma referência ao sagrado, de tirar, por exemplo, algumas escolas antigas tinham o conceito lá dos 10 mandamentos, né? E nem isso eles querem tirar o conceito de Deus. Há um grupo ateu hoje nos Estados Unidos querendo tirar a afirmação do dólar, que aparece no dólar, que diz "In God we trust", em Deus nós confiamos. Então é provável que isso vai acontecer, se é que já não está acontecendo, né? A oposição à evangelização é tão aberta em nossos dias que torna-se quase um crime pregar o evangelho em campos universitários ou em escolas, mesmo em países considerados cristãos na sua maioria. A fé cristã tem sido sistematicamente desacreditada pelas diversas correntes filosóficas. Há toda uma estrutura de pensamento planejada para transformar a fé cristã em algo ridículo, algo sem valor, algo sem sentido. E o desafio apologético torna-se um dos maiores desafios da fé cristã nos últimos séculos. Desde a virada do século XIX, quando toda uma gama de pensamentos ateus que dominam hoje a estrutura intelectual das nossas escolas e universidades. Por exemplo, o darwinismo surgiu lá no final do século XIX. Depois você tem a psicanálise, que surge aí no início do século XX. Você tem o existencialismo também, que avança aí do final do século XIX, início do século XX. Você tem o marxismo no final do século XIX. Eu sempre brinco dizendo que o final do século XIX, ao contrário do que a gente imagina, não foi o final do século XX, não, mas o final do século XIX foram as grandes filosofias dominantes do pensamento humano hoje, elas foram forjadas naquele tempo ali. É muito estranho, é muito interessante considerar isso aí. Foi um ataque orquestrado do mal contra a Igreja de Cristo, contra o Evangelho. Então, deixa eu falar um pouco aqui como é que nós podemos buscar uma estratégia para romper essa resistência à evangelização, né? Pensando em toda essa resistência que a fé cristã enfrenta no mundo inteiro, em todos os tempos, e principalmente no nosso tempo agora, deixa eu falar de algumas coisas que estão no meu coração, que acho que vale a pena a gente comentar. Primeira coisa, se você está envolvido na obra da evangelização, seja na sua cidade, seja na sua família, seja na obra local ou em campos transculturais, espere oposição. Não seja romântico. Eventualmente a gente entra na obra evangelística achando que trata-se de uma espécie de turismo missionário, de um entretenimento ou uma ação a mais no programa da igreja e nos esquecemos quanta oposição espiritual nós podemos encontrar. Portanto, se você está envolvido ou pensa em se envolver de forma mais direta na questão da evangelização, meu querido irmão, espere oposição. Espere oposição. A oposição é alguma coisa que estará presente nessa tentativa sua de realizar a obra de Deus. Segunda coisa, se você está querendo se envolver na obra de evangelização na sua cidade, no plantio de igrejas ou nas missões transculturais, ore. Antes de entrarmos num campo de batalha, nós precisamos nos preparar para a guerra. A oração é fundamental para essa questão. Lá nos plantadores de igreja dos Estados Unidos, quando você decide plantar a igreja, eles recomendam você tirar toda quarta-feira para fazer jejum e oração pelo campo para o qual você está se dirigindo. Na Coreia do Sul, nas igrejas presbiterianas, quando uma pessoa pretende plantar uma igreja, por exemplo, eles recomendam que essa pessoa passe uma semana inteira, ele traga uma tenda, literalmente uma barraquinha, para dentro da igreja, vai para uma daquelas salas ali e fica a semana inteira jejuando, lendo a Bíblia, fazendo notações e buscando a presença de Deus. Então, se você está querendo se envolver na obra transcultural, no plantio de igrejas ou na obra de evangelização da sua cidade, espere oposição e ore. Tá? Terceira coisa, nunca baixe a guarda, porque a oposição virá de todos os lados. Por todas as igrejas em que pastoreei, sempre investimos em missão e plantação de igrejas. Em algumas delas, o investimento era maior do que outras, mas sempre compreendemos
que a palavra de Deus nos ordena a ter um olhar para o mundo e que nós precisamos ser parceiros da evangelização do mundo. O princípio haja localmente e pense globalmente sempre esteve no meu coração e está muito claro no Evangelho. Um fato que a gente sempre observa é como os missionários sofrem ataques de todos os lados. Nós podemos falar de 4 tipos de ataques que os missionários têm sofrido. Primeira coisa que eu diria, para espanto de vocês, são ataques físicos mesmo. Nós muitas vezes vemos missionários sofrendo, padecendo de várias enfermidades, assim, doenças uma atrás da outra. A Missão Evangélica Aliança chegou na ilha de Java, um exemplo aí, em 1952, com 2 missionários, Erickson e Treat. E nas viagens exploratórias a esse desconhecido território pantanoso, um dia, sem nenhuma razão aparente, esses 2 homens foram brutalmente assassinados por pessoas nativas da comunidade. Quem pode afirmar que isso não se deu por causa de uma influência maligna? A segunda coisa que a gente precisa considerar, ataques na família, não apenas ataques na saúde, físicos, até mesmo morte, mas ataques na família. Não raramente nós vemos famílias missionárias enfrentando grandes pressões. Muitos missionários tiveram que retornar ao seu campo por causa de enfermidades e problemas com esposa ou filhos. 2 exemplos aqui nós podemos lembrar no Brasil. Um deles, Frederico Orr, que foi um homem que exerceu uma influência maravilhosa. Ele era um irlandês, veio para cá, para o Brasil, para pregar o evangelho na região da Amazônia. E na viagem de navio que ele fez, a esposa dele pegou uma infecção intestinal. E quando ele chegou aqui, no Brasil, a primeira cerimônia religiosa que ele realizou foi o sepultamento da sua esposa. Sua esposa morreu na viagem, né? Então, meus queridos, e aí posteriormente ele casaria com uma brasileira, lá da região, e continuaria a obra, mas ele perdeu a esposa antes mesmo de chegar ao Brasil. Um outro exemplo, para nós presbiterianos, muito claro, é Ashbel Green Simonton. E ele veio para o Brasil, chegou no Brasil no dia 12 de agosto de 1859, e pouco depois de organizar a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, em 1862, ele retornou aos Estados Unidos e se casou com Ellen Murdoch, em Baltimore, e regressou ao Brasil em julho de 1863. No fim do ano seguinte, em 64, Ellen faleceu 9 dias após o nascimento da sua filhinha, que recebeu o seu nome. No final de 1867, Simonton começa a se sentir adoentado. Ele então vai para São Paulo, onde a sua cunhada criava, a sua irmã e seu cunhado criavam a pequena Ellen. E quando ele chegou ali, o estado de saúde dele se agravou e ele acabou morrendo de uma febre biliosa no dia 8 anos depois do início da obra missionária, no dia 9 de dezembro de 1867. Então, presta atenção. Ele só teve 8 anos para realizar o ministério dele aqui. Ele perdeu a esposa durante esse tempo e não pôde continuar o seu trabalho. Terceiro ataque que normalmente o Satanás intenta contra os seus obreiros são os ataques emocionais. Da mesma forma, missionários não raramente enfrentam grandes opressões espirituais, angústias, depressões. E alguém disse o seguinte, um cara chamado Kane, afirma que depressão é um método preferido de ataque, porque desencorajamento é a mais letal arma do arsenal do diabo. Gigantes espirituais imunes a todas as outras formas de ataque têm sucumbido à depressão. Um exemplo que Kane cita é de Fraser, que foi um missionário no sudeste da China. Depois de 5 anos sem nenhuma conversão, ele descreve a sua situação emocional. Ele fala assim, uma estranha incerteza começou a fazer sombra na minha vida interior. Toda minha fé e regozijo tornou-se irreal. E mesmo as orações pareciam zombar de mim. Estavam destinadas a não fazer nenhuma diferença. Os meus fundamentos foram profundamente abalados naqueles dias e noites de conflito, até que entendi que por detrás daquilo tudo estavam os poderes das trevas procurando dominar-me. Eu havia ousado invadir o reino de Satanás por muitos anos e agora estava sendo atacado.
era uma guerra que procurava matar-me espiritualmente. Então, meus queridos, se você está no campo missionário, plantando igreja, se você está na frente de ação, fazendo proposta para a sua cidade, tentando alcançar pessoas, espere ataques emocionais, mentais que podem acontecer com você. Se previna e ore, não seja romântico. Quarta coisa são ataques espirituais. Paulo relata a sua implacável luta com a oposição. Ele chega a falar em 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha a citação que Paulo descreve aqui. A tribulação que veio sobre ele na Ásia foi tão grande que ele considera que foi acima das forças dele. Ele diz, eu cheguei a me desesperar da própria vida. A vida se tornou um peso imenso para Paulo ali, e ele está descrevendo aí a natureza da tribulação que ele enfrentou na Ásia. Então, evangelistas, quem está no campo evangelístico, missionários, são presas fáceis desses ataques desastrosos, né? E eu falo dos cinco Ds desastrosos para nós: desânimo, displicência, desencorajamento, descrença e depressão, tá? Bem, você está me ouvindo tudo isso e diz, bem, eu não vou me meter com esse negócio de evangelização, depois de tudo que eu ouvi, misericórdia. Por que eu entraria num projeto desse, arriscando a minha pele, né? Deixa eu lhe dar uma nota de esperança, né? É fácil a gente se desanimar assim. É fácil a gente até se desesperar. Mas eu não gostaria de desencorajar nenhum de vocês que estão me ouvindo em relação a esses relatos. A resistência à evangelização pode nos levar a desanimar quando nós enfrentamos situações ameaçadoras, mas a promessa de Deus deve nos levar a confiar e regozijar na esperança da colheita. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E é bom pensar na afirmação do Salmo missionário, do Salmo 67, que diz que seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Deixa eu demonstrar para vocês alguns testemunhos muito interessantes que têm acontecido na obra evangelística ao redor do mundo nesses dias. Só para você ter uma ideia de como é abençoadora e como é fantástico a gente resistir com fé, com oração, com dependência de Deus. Essa estatística está no artigo da Durvalina Bezerra, cujo título é A Missão de Interceder. Olha o que ela diz. Presenciamos um tempo de grandes transformações e grandes colheitas. Precisamos atentar para a ordem de Cristo. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A China, país mais populoso do mundo, continua comunista. Porque a cortina de bambu ainda não se... Por que a cortina de bambu ainda não se abriu? Não devemos ver a mão do Altíssimo apenas quando ele sinaliza com feitos políticos. Não há sinal mais glorioso do que o avanço da igreja chinesa. É maior que em muitos países livres, mesmo que custe caro o testemunho dos fiéis. Em 1949, estou falando 70 anos atrás, meus queridos, Mao Tse-tung tornou o país comunista. E quando ele transformou a China em um país comunista, havia 1,8 milhões de cristãos. Nem 2 milhões de cristãos existiam na época. Mas em 1992, o Bureau de Estatística do Estado da China estimou confidencialmente que existem cerca de 63 milhões de cristãos. É interessante pensar isso. Algumas estatísticas mais otimistas chegam a falar em 120 milhões de cristãos. Essa estatística que foi dada pelo próprio órgão chinês, tá? Isso leva a Durvalina Bezerra a dizer o seguinte: nosso rei tem o domínio dos tempos e dos modos. Para ele não há portas fechadas. Durvalina ainda vai falar mais um pouco. Prevê-se que o continente africano, que há 200 anos era considerado um cemitério de missionários, será o primeiro continente a contabilizar a maioria cristã em sua população. Em 1900, os cristãos africanos eram 8 milhões. Em 1990, portanto, 90 anos depois,
Esse número saiu de 8 milhões para 275 milhões. A América Latina foi marcada por um notável crescimento da igreja no século XX. Em 1980, o número de evangélicos era de 21 milhões, passando em 1990, portanto, uma década depois, para 46 milhões de cristãos. Ou seja, mais que dobrou em apenas uma década. O Brasil, em 1960, tinha 4 milhões de evangélicos. Em 1990, eram 26 milhões. É a terceira maior comunidade evangélica do mundo e a que mais envia missionários e a que possui maior número de centros de treinamentos e agências missionárias em toda a América Latina. Então, como podemos ver, apesar de toda a resistência ao evangelho, a oposição nunca impediu o avanço da obra do Senhor. Afinal, Jesus mesmo está comprometido com a sua igreja. Foi ele quem disse aos seus discípulos: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja segue triunfante, meus queridos irmãos, porque ela está nas mãos de Cristo. E assim compreendendo, nós vamos continuar firmes, anunciando ousadamente a salvação, porque quem fez a promessa é fiel. A igreja segue vitoriosa. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então nós não podemos parar por causa da resistência. A resistência faz parte da nossa ação, mas como povo de Deus, como crentes em Cristo, nós avançamos, apesar de toda oposição. Que Deus abençoe sua vida e que isso encoraje a sua fé e encharque o seu coração de expectativa do que Deus pode fazer na sua cidade, na sua igreja local, na sua família e no mundo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.